Qual que é o preço de uma vida? Qual que é o preço do resgate de uma vida? Pensa aí. Qual que é o valor que uma vida tem? Eu começo meus vídeos, né? Eu sempre faço vídeos sobre alguns assuntos e eu queria dizer uma coisa. Os vídeos que eu faço, quase que, assim, 100% deles, o título vem depois. O título vem depois. Eu decido, eu olho de novo o que eu gravei, porque eu não faço script nenhum, eu não anoto nada, a não ser que eu esteja lendo a Bíblia como eu faço e vocês veem, e aí eu falo sobre o texto e sobre o que Deus me falou a respeito daquele texto no momento. Mas esse vídeo, Deus já me deu o título antes e Ele queria que eu falasse exatamente sobre isso. Qual que é o valor de uma vida? Quanto vale resgatar uma vida? Qual é o preço do resgate de uma vida? Aí, né, sempre vem aquele pensamento clichê assim de dizer assim, não, vale muito, né? O próprio Jesus investiu a própria vida dele no resgate de muitos, né? Se doou para salvar muitas vidas. Agora, você vai entender também um pouco de que Deus me chamou não só para falar aquilo que todo mundo está acostumado, mas aquilo que ninguém às vezes tem coragem de dizer. Por que a gente acha importante resgatar uma vida? A gente acha importante, né? Às vezes ir até as últimas consequências para resgatar alguém. Por exemplo, se fosse um filho meu, né? Não, eu até coloco minha vida em risco para buscar ele onde ele estiver e enfrento bandidos e enfrento a morte, enfrento tudo, todo tipo de perigo porque é meu filho, né? Tá bom. E por que quando é um traficante, você não pensa assim? Por que quando é um estuprador, você não pensa assim? Por que quando é uma prostituta, você não pensa assim? Por que quando é alguém que já tentou reiteradas vezes suicídio por causa de depressão ou a doença da moda agora, né, a síndrome do pânico, você não pensa assim? Por que quando é alguém que às vezes está no homossexualismo, você não pensa desse jeito? Por que quando é alguém que está numa vida de promiscuidade até o fundo do poço, você não pensa assim? Então, eu vejo como uma grande hipocrisia de toda a cristandade atual. Toda, toda, toda. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu lido com todos esse tipo de pessoas que eu acabei de falar. E eu não vejo a igreja lá. Eu não vejo. Deus me leva até essas pessoas ou Deus as traz até mim. Mas há uma hipocrisia muito grande. Eu até querer morrer por um filho meu. Mas para mim,
Né, irmão? Né, irmã? Uma prostituta vale menos que meu filho. Para mim, um bandido vale menos que meu filho. Eu não posso ser hipócrita e dizer que eu enxergo os crentes dizendo, não, vale a pena resgatar um vagabundo, vale a pena resgatar um estuprador. Não é assim até um dito popular, crendice popular, que diz assim, vagabundo bom é vagabundo morto. Aí às vezes você olha a vida de uma mulher, já teve 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil relacionamentos, faz sexo com todo que é tipo de homem que ela encontra pela frente, já é mais taxada pela sociedade do que carimbo dos correios. Aí você olha e fala assim, aquilo ali, isso não vale nada, isso não vale o prato que come. Eu cuspiria no prato dela e nem o cuspe vale. Quer dizer, ela vale menos que o cuspe. E as pessoas são assim. As pessoas têm um coração ruim assim, um coração amargo, mesmo os cristãos. Mesmo os cristãos. E Deus me incomodou para falar sobre esse tema exatamente por causa disso. Existe uma hipocrisia muito grande dessa chamada igreja, essa falsa igreja. Essa falsa igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque existem raros irmãos, mas existem hoje pessoas que trabalham resgatando pessoas, presta atenção que eu vou falar, que estão prestes a serem executadas pelo tráfico de drogas. E eu tiro meu chapéu. Se eu tivesse cabelo, eu também tirava para esses irmãos. Glorifico a Deus por causa deles. São pessoas de coragem, pessoas que são soldados de Cristo. Temos que honrar essas pessoas, temos que orar por elas, para que o Espírito de Deus continue assim, impelindo eles, ungindo eles, guardando eles, livrando eles, para que eles continuem fazendo esse trabalho que 98% dos cristãos não tem coragem de fazer. Não tem coragem de fazer. Uma vez, eu lembro que eu entrei lá na favela de Vigário Geral para evangelizar. Quando você entra na favela, irmãos, e você tem a real noção do que é aquilo ali, primeiro, a favela não é 100% de pessoas ruins. Muito contrário, muito pelo contrário. E a mídia, ela aposta que tudo na favela é ruim. É bandido, é o tráfico, é tudo que não presta tem na favela, mas é mentira. Não é verdade isso. A mídia quer que você acredite que lá é um lugar que você não pode entrar, porque senão você vai morrer. Só que lá, onde você corre o risco de morrer, segundo o que falam, existem milhares de pessoas por quem Jesus também já morreu. E aí eu volto a perguntar e fazer a mesma pergunta, sem querer ser redundante, mas já sendo, do início do vídeo: qual é o preço de uma vida? Qual é o resgate? Qual é o valor? Quanto vale resgatar uma pessoa? Será que vale você correr riscos? Sabendo que o resultado, a vitória é certa, mas vai ter que correr riscos? Vou fazer uma pergunta. Se eu dissesse para você, olha, seu filho foi sequestrado e eu posso trazer seu filho, entregar ele são e salvo nas suas mãos, importaria para você qual método eu iria usar para trazer seu filho de volta? Não, né? Com certeza não. Você só quer dar um abraço no seu filho, não é isso?
Pois é. Então por que com a vida dos outros é diferente? Por que com a vida de uma prostituta é diferente? Por que eu acho que essas pessoas valem menos do que a minha, do que a vida do meu irmão, do que a vida da minha esposa, do que a vida de um filho meu? Por que eu acho isso? Eu sinto a presença de Deus, sabia? Quando eu tô falando sobre algumas coisas assim, porque eu sei que Cristo morreu e Ele não daria a vida dele. Preste atenção, Ele jamais daria a vida dele por alguém que não valesse nada. Então é uma hipocrisia muito grande dessa cristandade de hoje. Ficar lá berrando, gritando, igual alienados dentro dos templos. Por isso, irmãos, vai ficar todo mundo, irmãos, vai ficar todo mundo. Se não ficar todo mundo, vai ficar assim, 98% dos cristãos de hoje, eu falo com tristeza no meu coração, porque isso vem de Deus. Vão ficar, irmãos, vão ficar. Pensa em quantas pessoas estão perdidas por aí, precisando ser resgatadas. Até filhos de crente mesmo. Pessoas que já conheceram o Evangelho e não querem saber do Evangelho nunca mais, justamente por causa do modo e do método pelo qual conheceram o Evangelho, por causa de pais que pareciam monstros, monstros cristãos, monstros com Bíblia na mão, por causa de mães carrascas demais, mães que bateram em seus filhos até que eles não quisessem mais saber de Jesus. Muitos desses, por quem você não daria valor nenhum, Cristo dá. Cristo dá. E aí eu volto a fazer a mesma pergunta: qual é o preço de uma vida? Qual é o preço de uma vida? Por que a vida de um louco que está ali na calçada dormindo, babando, todo sujo, fedido, por que a vida dele vale menos do que a vida de quem está dentro da minha casa ou a vida de quem é da minha família? Mas não importa, né? É um desconhecido qualquer. É igual você passa por um cachorro na rua e o cachorro vem abanando o rabinho todo feliz, achando que vai encontrar alguma comida, você passa reto. Passa mais alto que eu. E olha que eu tenho 1,85 m. Passa reto. E o cachorro fica lá com o rabinho, tentando te chamar a atenção. Aí eu lembro da passagem daquela mulher. Sabe, eu glorifico a Deus, porque o Espírito Santo é maravilhoso. Ele lembra das coisas assim, antes mesmo de você abrir a boca. Ele age por você. E ele me lembrou agora da frase da mulher que conquistou o coração de Jesus: mas Senhor, essa é uma frase para a igreja. Essa é uma frase para a igreja. Essa é uma frase para a igreja. Na boca daquela mulher ali, eu entendo o próprio Deus dando um tapa na cara de toda essa gente hipócrita que diz que é cristã hoje. A mulher disse assim: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Você pensou na profundidade de uma palavra como essa? Você consegue dimensionar o peso de uma coisa como essa?
Às vezes tem palavras, irmãos, que nós conhecemos desde criança. E aí depois de 30 anos, Deus te faz entender com clareza. E foram necessários 30 anos para você entender aquilo com a profundidade que Deus precisava que você entendesse. Para que você fale com propriedade, para que você saiba o que está falando, para que quando você falar, para que quando você abrir a sua boca, até o inferno se cale. Esse é o Deus que eu sirvo, irmãos. E é o mesmo Deus que pergunta para você: qual é o preço de uma vida?